Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Carolina, eu sou do terceiro ano e hoje eu vou apresentar a aula junto com a Marina, que também é do terceiro ano, e a gente vai estar falando sobre grandes felinos. Então, aqui nessas imagens, a gente tem todas as espécies que a gente vai falar nesse slide. E eu só aprofundei em algumas das espécies, porque muitas delas são parecidas, e aí eu acabei só colocando uma. Que nem aqui, o gato maracajá, ele é muito parecido com o gato do mato grande e o gato do mato pequeno. Então eu só coloquei ele. A onça, ela é a única, assim. Ela é a única do grupo dela, então ela é especialzinha. Aí a gente tem a puma ossossuarana e o gato morisco, que são muito parecidos também. A anatomia deles é bastante semelhante aos gatos domésticos. O seu corpo é flexível e eles possuem garras retráteis, especializadas em capturar suas presas. E também eles possuem os coxins. Aqui a gente pode ver as imagens das garras retráteis, dos domésticos e dos grandes felinos, e aqui os coxins deles. Os grandes felinos eles são divididos em três grandes grupos, sendo eles o grupo Pantera, tendo a onça pintada exclusivamente, o grupo Puma, onde tem a Sussuarana e o gato mourisco, e o grupo Leopardos, onde tem a jaguatirica, o gato do mato grande, o gato do mato pequeno, o gato maracajá e o gato palheiro. Bom, então eu vou começar pelo grupo Pantera, onde seu único representante é a onça pintada, sendo também o maior felídeo das Américas. O seu período reprodutivo é o ano todo, não tendo uma época específica. E como eles fazem isso? A fêmea ela produz um odor e uma vocalização diferente para atrair o macho. E agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução, que após a fecundação, inicia-se a gestação, que pode durar entre 90 e 110 dias, nascendo até 4 felinos. E a abertura dos olhos desses felinos ocorre entre 3 e 13 dias. E com 40 dias, eles já podem pesar cerca de 3 quilos. E os filhotes permanecem com a mãe por 2 anos. Depois de 2 anos, eles já começam sua vida independente. Aqui eu coloquei algumas fotos dos filhotes. Aqui a gente pode ver uma onça preta. Eu não sei se alguém não conhece a onça preta, mas existe. E eu vou falar mais um pouco nos slides para baixo. Mas aqui tem uma matéria que eu achei interessante do Refúgio Biológico Bela Vista, de Itaipu, que mostra a reprodução em cativeiro de onça pintada. Aí a gente vai disponibilizar no grupo para vocês. A onça, ela habita áreas de vegetação densa, com suprimento de água abundante, normalmente perto de cursos de água. Eles têm hábitos solitários e predominantemente noturnos. São excelentes nadadoras e mergulhadoras e escalam muito bem. A sua alimentação é muito variada, tendo mamíferos de médio e grande porte, como capivaras, preguiças, répteis, tartarugas, jacarés e peixes. As onças elas apresentam uma variação no tamanho corporal que pode estar relacionada ao habitat de suas presas. Por exemplo, as onças que habitam áreas mais fechadas, como a floresta amazônica, elas têm uma coloração mais escura, pesam menos e são menores do que uma onça que vive no Pantanal ou no Cerrado, que chegam a pesar 100 quilos. Levando em consideração que no Pantanal as onças se alimentam de presas maiores. Então aqui tem mais ou menos uma diferença das duas. Então agora eu vou falar sobre o melanismo que acontece entre as onças. A coloração escura é causada por uma mutação genética que aumenta a quantidade de melanina. A melanina é uma das proteínas responsáveis pela pigmentação e por isso os animais pretos são chamados de melânicos.
No caso das onças, a coloração escura é considerada dominante, ou seja, quando uma onça preta cruza com uma onça pintada, existe uma possibilidade maior de nascerem filhotes pretos. Mas por que isso não aparece na natureza? É difícil você achar uma onça preta, é mais fácil você achar onça pintada. Bom, a gente tem que levar em consideração também os fatores como temperatura, principalmente a radiação solar, a umidade, temperatura, precipitação, mas principalmente a radiação, que são determinantes para a ocorrência de indivíduos melânicos, ou seja, é uma ação da natureza existir mais onças pintadas. Aqui a gente pode ver as rosetas, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui a gente consegue ver as rosetas ainda da onça pintada, no caso que aqui é a onça preta, né? Mas com a luminosidade a gente consegue ver. Eu vou falar agora sobre o grupo Puma, que possui duas espécies, a Sussuarana e o gato morisco. Vou começar falando sobre a Sussuarana. Ela possui vários outros nomes, mas os dois principais é a onça parda e puma. O peso do macho pode chegar de 53 quilos a 72 quilos e o peso da fêmea de 34 quilos a 48 quilos. Ou seja, a fêmea ela é sempre menor que o macho. E a expectativa deles chega a mais ou menos 20 anos. Eu vou falar sobre a pelagem da Sussuarana, que quando ela é filhote, ela nasce rajada e com os olhos azuis, assim como está nessa foto aqui embaixo. E depois, quando elas crescem, elas ficam com esse marrom claro uniforme e sem pelo rajado. Ela é uma espécie solitária e terrestre e possui hábitos diurnos e noturnos, mas principalmente noturnos. Ela se adapta em vários ambientes, por isso que ela está presente em praticamente toda a América. Ela não dorme em tocas, na verdade, elas dormem nos galhos mais altos das árvores e ela usa as tocas somente para os filhotes na época de reprodução. A puma, ela não ruge. Ao invés disso, ela vai fazer um som característico dela, que é bem similar ao som que os gatos domésticos fazem. A gente tem um link aqui, a gente vai mandar no grupo, que é o som que as pumas fazem. Elas têm uma alimentação muito variada, que é quase exclusivamente constituída de mamíferos, desde os menores mamíferos até os maiores. E ela também pode comer cobras e lagartos. A Sussuarana, ela tem um grande problema na América do Norte, que a caça dela ela é regulamentada em estados norte-americanos como em Nevada, e no leste da América do Norte ela já está extinta. Então ela é presente em algumas partes do Canadá e dos Estados Unidos, em todo o México, e praticamente presente em toda a América Central e Sul, que foi o que eu falei, que ela se adapta muito bem aos ambientes. A expansão urbana e agropecuária faz com que essas espécies acabem não tendo o tanto de reprodução para conseguir suprir a espécie. E também elas acabam tendo uma supressão total do ambiente, elas acabam ficando sem um lugar para morar. Próximo. Como eu disse, muitas espécies são parecidas com as outras. Então, aqui, como é o caso da Sussuarana e do gato morisco, que são do mesmo gênero, do gênero Puma. E eles são muito parecidos. O que muda é que o gato morisco ele possui um pelo com
marrom mais escuro, chega até a ter uns gatos mouriscos que tem um pelo até mais chegado para o preto, e o formato do rosto ele é mais redondo do que o da puma. Então agora eu vou falar sobre a jaguatirica, que é do grupo dos leopardos. E ela pode ser chamada também de maracajá verdadeiro e maracajá aço. Seu peso varia de 7 a 16 quilos e eles possuem hábitos solitários com atividades noturnas, dormindo na parte do dia em tocas, folhagens ou em árvores. E eles também são ótimos caçadores. A expectativa deles é de 21 anos. A jaguatirica é distribuída por todos os países das Américas Central e Sul, com exceção do Chile. No Brasil, ela tem boa adaptação a todos os biomas, só não está presente no sul do Rio Grande do Sul. A sua alimentação é de pequenos mamíferos, como roedores, filhotes, tatus, cutias, macacos, peixes, serpentes, lagartos e aves. Eu vou falar agora dessa fofurinha que é o gato maracajá, que tem outros nomes comuns, que é maracajá peludo ou gato do mato. O peso médio dele é de 3,3 kg. Tem uma expectativa de vida de uns 20 anos. Eles são muito habilidosos para escalar aves, porque as patas traseiras deles elas conseguem virar 180 graus. Então isso dá um apoio melhor para eles escalar as árvores e bem mais rápido. Então eu vou falar do habitat do gato maracajá. Eles vivem em ambientes com florestas, mas pode ser encontrado em planícies, matas ciliares e cerrados. Mas é bem mais comum deles serem encontrados em florestas e matas fechadas. Tem hábitos solitários, como acho que todos os animais que a gente viu até agora aqui, eles todos possuem hábitos solitários e também noturnos. E durante o dia eles vão descansar em cima das árvores. Eles se alimentam de pequenos mamíferos e aves. E também pode se alimentar de répteis e mamíferos de pequeno porte. Aqui eu vou falar sobre as outras espécies e como elas são mais parecidas. O gato maracajá, ele é como se fosse uma referência para as outras espécies que é o gato do mato grande e o gato do mato pequeno. Eles são muito parecidos, por isso não coloquei eles aqui no slide. E é até meio que difícil de diferenciar o gato maracajá do gato do mato pequeno. Mas são mais diferenças no rosto, no focinho e no tamanho da cabeça. E outra diferença muito legal que eu queria colocar, são todos do grupo leopardos, mas a jaguatirica, ela tem uma pelagem que são como se fossem listras, como se as pintas dela fossem mais alongadas e fizessem em formato de listras. E já a do gato maracajá, o gato do mato pequeno, eles fazem rosetas, que a gente chama, que são como se fossem umas pintinhas. E também, no mesmo grupo leopardos, a gente tem o gato palheiro. O gato palheiro, ele não é muito comentado na área de silvestres e de grandes felinos, porque ele é muito parecido com o gato doméstico. É até aqui meio difícil de diferenciar, né? Uma grande diferença que a gente vê é o focinho. O focinho ele é bem maior do que o do gato doméstico, mas de resto, assim, ele é muito parecido com o gato doméstico. A preservação. Cada vez mais os habitats estão sendo destruídos
para tanto por desmatamento, queimadas, como a gente pode ver lá no Pantanal, entre outras coisas, e faz com que os grupos eles se isolem. E os grupos se isolando, eles não têm conexão com outros grupos. E aí acaba não tendo muita variabilidade genética. Isso é muito importante para a gente ter indivíduos com uma melhor reprodução. Muitos desses animais eles são caçados por diversão, por caçadores que não têm nenhuma responsabilidade ambiental, não pensam nas espécies e na possível extinção que elas possam ter. Então, por isso, é muito importante preservar ambientes para preservar a vida desses animais. E também é muito importante a vida em cativeiro, proporcionar ambientes que sejam propícios para essa reprodução, que é os cativeiros que a gente tem por aí. Então, agora também eu vou falar sobre essa reprodução nos cativeiros. Existem muitos felinos em cativeiros para ter a sua preservação. Eles vivem cerca de 10 anos a mais do que os animais de vida livre. Só que nós temos um grande problema. Os cativeiros brasileiros, eles não proporcionam um bom desempenho para que seja gerado um banco genético viável, para que tenha uma reprodução viável. Então, as características que nós precisamos ter nesses cativeiros é o máximo de enriquecimento ambiental. Vocês que do primeiro ano que estão entrando agora, vocês vão perceber que a gente fala muito de enriquecimento ambiental, porque é muito importante. Então, eu vou explicar também um pouco sobre o que é esse enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental, ele pode ser usado tanto feito com comida dos animais, tanto quanto no recinto. E o enriquecimento ambiental, ele diminui o estresse que é causado pelo cativeiro, porque querendo ou não, o cativeiro nunca vai conseguir ser igual o habitat que eles estão acostumados, de vida livre. Então, a gente usa o enriquecimento ambiental para diminuir esse estresse. Aqui a gente pode ver alguns exemplos de enriquecimento ambiental. A gente pode ver aqui a onça tentando pegar alguma coisa dentro da abóbora, e uma leoa tentando pegar um pedaço de comida que está pendurado numa corda. Geralmente é usado cheiros diferentes, cheiros mais fortes, que nem um exemplo dentro da abóbora. Deve ter alguma coisa que estimula o olfato para elas tentarem pegar lá dentro. E só pelo fato de estar uma coisa pendurada já chama muita atenção dos grandes felinos também aqui no outro enriquecimento ambiental. Mas o enriquecimento ambiental ele não é perfeito sempre, todas as vezes. Seria muito bom se fosse, mas não é. Cada animal tem uma reação para cada enriquecimento ambiental. Então, assim, é muito bom avaliar qual que é a reação dos animais com esse enriquecimento ambiental, porque às vezes o próprio enriquecimento ambiental vem e traz mais estresse para a espécie. Então, é sempre bom estar analisando o que o animal está sentindo naquele momento. Então, aqui nesse slide a gente tem outros exemplos de enriquecimento ambiental, como aqui a gente tem um picolé de carne, uma melancia que provavelmente também deve ter alguma coisa relacionada ao cheiro. Aqui embaixo a gente tem uma rede que foi feita com mangueira de bombeiro, que não era utilizada mais. E aqui do lado a gente tem a onça preta, a onça pintada preta, que eu vou usar essa foto para falar também que a onça ela é um animal apaixonado por água,
Então, assim, sempre é bom no recinto das onças ter uma piscininha, assim, igual tem aqui, porque é uma coisa muito boa para acalmar esse animal, para tirar o estresse. E aqui no canto a gente tem tipo uma pinhata de um alce, ou um veado, não sei. E a onça tá tentando pegar, ela se sentiu atraída por aquilo, né, pendurada ali. E aí ela tá tentando pegar essa pinhata. Agora eu vou falar sobre a contenção. Então, a contenção de pequenos felídeos é feita por pulsar ou caixa de contenção, e em seguida é feita a contenção química. Já nos grandes, a contenção deve ser feita de maneira mais planejada, já que eles são maiores, mais robustos e mais difíceis de conter. E os equipamentos necessários para contenção física são luvas de couro, o pulsar, a gaiola de contenção e de prensa. Aqui então a gente vê o pulsar e aqui a caixa de contenção. A contenção química, então, em jaguatiricas, sussuaranas e onças, são feitos dardos que podem ser lançados à distância com auxílios de zarabatanas de sopro ou pneumática. Ano retrasado, a gente fez uma aula de como montar uma zarabatana. Ia ser bem legal se a gente tivesse presencialmente, porque provavelmente a gente ia ter uma aula disso. Mas quem sabe se a gente voltar, a gente não faz uma aula montando uma zarabatana. Então aqui é a zarabatana. Aqui são os locais de aplicação dos dardos anestésicos, que é no tríceps, no quadríceps e na musculatura semimembranosa. E aqui é a pistola pneumática, que é a mesma ideia da zarabatana. O transporte, então, de pequenos felinos é feito por meio de caixas de transporte de gatos e cães, ou caixas de madeira. Aquelas caixas de levar em pet shop mesmo, ou essas daqui de madeira. E os grandes felinos, eles são transportados em uma caixa de madeira mais reforçada, com furos laterais. E é importante que o transporte seja feito com sedação. Aqui a gente vê a imagem dele pegando então uma jaguatirica com auxílio da caixa, e aqui também é uma caixa de contenção. A fonte que a gente usou no nosso trabalho foi o livro do Tratado dos Animais Selvagens, que se você quer seguir na carreira de silvestres selvagens, é muito legal você ter esse livro em casa, porque ele é bem completo e vai te ajudar muito, muito mesmo. Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder, ou eu ou a Marina, pode ter certeza que a gente vai responder. E é só isso, gente. Obrigado por assistir.